Seja bem-vindo à aula de if-else, também conhecido como fluxo condicional. O fluxo condicional permite que você faça uma avaliação e, de acordo com essa avaliação, você execute ou não um trecho de código. Imagine a seguinte situação. Se fizer sol, você acredita que a melhor opção é ir ao clube. Caso contrário, a melhor opção talvez seja ir para um lugar fechado, como um shopping. Então, esse tipo de avaliação pode ser simulado dentro da sua aplicação. Vamos começar criando uma classe chamada fluxo, que vamos utilizar para apresentar esse fluxo if-else. Crie também o seu método main. E salve o seu código-fonte. Então, a instrução de avaliação começa com a palavra-chave if. Essa palavra indica no seu programa que você quer iniciar um teste. E esse teste vai avaliar uma condição dentro de parênteses. Caso essa condição retorne o valor verdadeiro ou o valor true, então você executa uma série de instruções dentro do bloco do if, também representado por chaves, assim como o bloco do método e o bloco da classe. Vejamos um exemplo. Você tem uma idade e você quer avaliar se essa idade é de uma criança. Então, caso a idade seja menor do que 11, então você vai imprimir a mensagem é uma criança. Se essa condição não for verdadeira, então o seu programa irá ignorar esse bloco de código e continuar da linha seguinte. Fazendo o teste, compile a sua classe e execute. Como a condição é verdadeira, ele imprimiu, ou seja, ele executou o comando dentro do bloco if. Mas se a condição for falsa, então ele ignora aquela condição. Imagine uma outra situação. Você está estudando, fazendo o curso de Java da Universidade XTI, para ser contratado. E a sua contratação depende que você passe em uma determinada prova. Então, no final da prova, o sistema vai emitir um relatório, se você passou ou não. Se você tiver passado, ou seja, se passou é igual a true, então você é contratado. Caso contrário, ele ignora o procedimento de contratação. Então, está aí. Agora, vamos evoluir um pouquinho mais a utilização desse nosso fluxo condicional. Eu quero avaliar se um número é par ou ímpar. Então, eu tenho aqui um número. E para avaliar se ele é par,
a gente utiliza a seguinte instrução. Vamos verificar quanto vale o resto geral da divisão desse número por 2. E se o resto for igual a 0, significa que isso aqui é um número par. Então, é um número par. Mas, se por um acaso se por um acaso não for par, eu quero imprimir que esse é um número ímpar. Então, para isso, eu tenho a condição else, que significa, em inglês, se não. Então, se fizer sol, vamos ao clube. Se não, vamos ao shopping. Então, o se não, em inglês aqui, é representado pela palavra-chave else. Então, se não for par, é ímpar. Vejamos o resultado. Vou modificar o número para um número ímpar. E agora ele avaliou essa condição como falsa, ignorou esse bloco e foi para o bloco alternativo. Nós ainda podemos utilizar essa instrução if-else várias vezes. Eu poderia utilizar não só a condição if principal e a condição alternativa, mas poderia avaliar várias condições. Por exemplo, eu tenho aqui a idade de um indivíduo. Se essa idade for menor ou igual a 11, se trata de uma criança. Se por um acaso essa condição, e aí eu tenho um outro else seguido de if, porque eu quero avaliar outra condição. Qual é a condição? Se essa idade for maior do que 11 e essa idade for menor ou igual a 18, então se trata de um adolescente. E podemos ainda ter uma outra condição. Se a idade for maior que 18 e menor ou igual a 60, temos aqui um adulto. Se não, temos alguém na melhor idade. Então, como você pode ver, nós podemos avaliar várias condições dentro de uma estrutura if, utilizando if e, em seguida, else if, quantas vezes for necessário, até o momento em que eu possa colocar uma condição alternativa, né, com a palavra else. Então, vamos avaliar. Vou colocar aqui uma idade 31. E essa idade foi avaliada como um adulto. Existe ainda uma outra possibilidade de uso do if. Imagine agora que você está estudando para uma prova na escola
e você obteve uma nota final, né? Essa nota final foi igual a 6, por exemplo. Ou igual a 8. Se a nota de corte para passar é 7. Então, se a nota for maior ou igual a 7, significa que você passou. Se não, significa que não passou. Ou reprovou. Agora, em algumas escolas, existe a figura da recuperação. Dependendo da nota que o aluno obteve, ele ainda pode tentar uma segunda vez. Então, dentro do else, aqui dentro de uma estrutura if-else, eu posso ainda colocar outros if-elses dentro dele. Isso aqui a gente chama de if aninhado. Então, eu poderia ter um if aqui dentro do meu if, ou um if aqui dentro do meu else, por exemplo. Então, nesse caso, eu quero colocar uma outra avaliação. Se a nota do aluno for maior ou igual a 6, então ele não alcançou a média, 7, mas se ela for igual a 6 ou um pouquinho maior, então ele tem a chance de fazer a recuperação. Então, reprovou, mas pode fazer a recuperação. Vejamos aqui o resultado com uma nota 6 agora. Então, reprovou, mas pode fazer recuperação. E com uma nota 3, sem chance. Reprovou. Então, essa é a forma mais simples que nós temos para avaliar uma condição dentro do nosso programa. Espero que você tenha aprendido como utilizar a instrução if-else, porque nós vamos utilizar muito essa instrução daqui para frente no curso. Vejo você na próxima aula.